Muito bom dia! Estamos ao vivo na nossa live de preparação para o nosso desafio 21 dias, tá? Por favor, você que tá aqui ao vivo comigo, fala pra mim se você tá conseguindo me ver e me ouvir bem, tá bom? Me dá aí o feedback se tá tudo certinho pra você. E já já nós começamos o nosso conteúdo. Deixa eu ver quem tá aqui ao vivo. Bom dia, Lumara. Bom dia, Karine. Bom dia, tia Rafa. Seja bem-vinda. Darlene, Fernanda, Mirelle. Mirelle já disse aqui que tá tudo certo. Bom dia, Ellen. Bom dia, Juliana. Perdão. Bom dia, Lívia. Ismé, bom dia. Elane, Veila. Acho que é Veila. Me corrija se eu tiver pronunciado errado, por favor. Josi, bom dia. Então, olha só, você que tá entrando aqui, tá? Já fala pra mim, por favor, se você é novata, se você é veterana e de qual cidade que você tá comigo participando do nosso desafio de 21 dias, tá? Vou explicar tudo do desafio nessa live aqui, vou te dar todas as instruções, explicar como vai ser, mostrar pra você na Bíblia o que a gente tá fazendo, tá? Tudo que a gente vai fazer nos próximos 21 dias tem base na Bíblia, ok? Então coloca aqui pra mim, tá? Coloca assim, novata ou veterana e qual a sua cidade. Faz igual a Lívia, tá? Lívia já colocou aqui que tá lá em Salvador. Bom dia, Júlia. Bom dia, Cleia. Também tá na Bahia. Ana Carla tá lá no Rio. Bom dia, Manu. Bom dia, Ione. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Eu acho que é a Michele, né? Michele, lá de Teresópolis. Bom dia, Vânia. Malu, bom dia. Sônia, lá em São Paulo. Kellen, de Criciúma. Veterana, seja bem-vinda. Bom dia, Ana, Yara, Brena. Eita, gente, tá ficando rápido. Não tô conseguindo ler tudo. Mas calma que vai dar certo. Bom dia, Dani. Dani é veterana de São Paulo. Mirelle também. Então, olha só, você que tá aqui comigo pela primeira vez, você que é novata, seja bem-vinda. Já faz um bom tempo, né, que eu não faço lives aqui. Eu acho que a última vez foi, acho que em abril, e foi lá no nosso canal do YouTube, que foi o nosso curso gratuito que a gente teve, Jardim Secreto, tá? Então, se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vinda, fique à vontade, tá? A nossa ideia aqui, essa live aqui, vai ser para preparar, para explicar para você como que vai funcionar o nosso jejum. Pri, eu não tava nem sabendo desse jejum. Calma, que nessa live aqui você vai entender tudo. Antes de a gente entrar na nossa explicação, tá? Quero me apresentar para você que tá aqui a primeira vez. Meu nome é Priscila, sou casada com o Técio, tá? Eu e Técio, nós somos pais do Daniel, de 10 anos, e do Azaf, de 9 meses, que está bem ali, dormindo. Glória a Deus, aleluia. Deu um intervalo aqui pra gente ter a nossa live, tá? Além disso, eu e Técio, meu esposo, nós somos pastores na igreja CC Novo Tempo, que fica no Industrial, que é uma cidade, né, no Maracanaú. Fica pertinho aqui de Fortaleza, que é onde nós moramos. E, além disso, né, eu e Técio, meu esposo, nós temos uma empresa que é a Academia de Vida Abundante, tá? E nessa empresa nós trabalhamos desenvolvendo a sabedoria, ajudando outras pessoas a desenvolverem a sabedoria, certo? Esse desafio de 21 dias de jejum, ele é um desafio que está acontecendo por causa da Academia de Vida Abundante. Ela me dá aí liberdade de poder, né, trabalhar, estar aqui com vocês, poder fazer esses desafios. Então, seja bem-vinda, tá? Fica à vontade. Se for uma amiga que convidou você, seja muito bem-vinda aqui, tá bom? Deixa eu ver quem mais que chegou. Camila tá fazendo frio aí, é? Bom dia, Daia. Renata, eita, Renata tá longe, lá no Canadá. Um beijo, meu amor. Valcleia, Suzy, Miscelânea, Cleia. Então, sejam todas bem-vindas, tá? Cleia, tá lá no Desafio 365, sejam bem-vindas. E aí, já fiz minha apresentação, vamos agora, tá? Entender sobre o nosso desafio, certo? Por que a gente tá fazendo esse desafio e qual é o nosso propósito, beleza? Oi, Kelly, meu amor, um beijo. Saudade de ti, viu? Então, Pri, por que você decidiu fazer esse desafio, tá? Há vários e vários dias, Deus vem falando comigo sobre a questão de Esther, sobre a questão do jejum de Esther. Começou com uma aula que eu preparei
Lá para as minhas alunas da nossa mentoria Florescer, lá a gente tem devocionais, né, que a gente vai fazendo ao vivo. Esses devocionais lá são quinzenais e nós estamos estudando as mulheres da Bíblia. A gente já estudou sobre Débora, e aí quando a gente chegou para estudar sobre Esther, Deus falou pra gente estudar sobre o processo de Esther. E lá nessa aula a gente foi falando de Esther e chegou no ponto que a gente falou do jejum de Esther. E uma coisa que Deus falou muito claro nessa aula é que se a gente quer experimentar novos níveis, a gente precisa mudar de ambientes, a gente precisa mudar de posicionamento e a gente precisa mudar de comida, daquilo que a gente come. E aí eu lembro que lá na aula com as meninas eu expliquei que essa mudança de comida tem muito a ver com como nós alimentamos a nossa mente e o nosso coração. Muitas vezes a gente não consegue avançar, a gente não consegue ouvir a voz de Deus, a gente não consegue entender o que Deus quer pra gente porque a gente tá enchendo a nossa cabeça, o nosso coração de lixo. Como assim, Pri? Aquilo que nós vemos, que nós ouvimos, que nós lemos, são coisas que não alimentam, que não edificam o nosso espírito. Beleza. Terminou essa aula e o Espírito Santo continuou falando, dizendo assim, olha, não é só alimento, né, intelectual e emocional. Você precisa, tá, também mudar na sua alimentação física. E aí eu fui lutando com Deus, né? Eu não sei pra vocês, mas pra mim um dos meus maiores desafios, coloca aí se você também passa por isso. Um dos meus maiores desafios, né, é nessa parte aí de dieta, comida, né, de conseguir controlar aquilo que eu como. E muitas vezes a gente tá vivendo uma situação em que a nossa alimentação tem mais controle, tem mais força sobre a gente. Como assim, Pri? A gente não consegue resistir o docinho, né? Não consegue. Fica ali e vai cedendo. Vai cedendo. Já aconteceu com vocês? Ana, meu bem, a live de hoje é somente aqui no Instagram, tá? Fica aqui, que a live é só por aqui, beleza? Deixa eu só fazer aqui uma coisa, gente, bem rapidinho. Deixa eu ver aqui. Não sei como fazer isso. Não. Deixa pra lá. Eu ia tentar fazer aqui uma coisa, mas eu precisaria achar aqui o comentário. Taísio Lima, por favor, faz aí qualquer comentário só pra eu te adicionar como moderador. Sim, muito difícil de controlar. Já sim, verdade. E aí, gente, a gente precisa entender que nós somos seres integrais. Nós somos um espírito, que nós temos uma alma e nós habitamos em um corpo. Se eu não consigo ter autocontrole naquilo que eu vejo, naquilo que eu coloco na minha boca, tá? Pronto. Tessa agora vai cuidando aqui da live. Se eu não consigo controlar aquilo que eu coloco na minha boca, aquilo que eu me alimento, aquilo que eu vejo, como que eu vou conseguir controlar aquilo que sai da minha boca, que são palavras que eu não vejo, que são coisas que não são palpáveis? E aí, né, é óbvio que eu fui pensando assim, não, isso não é Deus falando comigo na minha cabeça. E fui levando, até uma hora, né, que Jesus, eu não sei se já aconteceu isso com vocês também, mas que Jesus chega, encurrala a gente, aperta assim na parede e diz assim, olha, é pra ontem, né? É pra isso que você precisa fazer isso. E aí eu disse, ok, Deus, vou fazer. O meu jejum já tava aqui me programando, pensando quando que eu ia fazer. E aí, semana passada, eu e Tess, a gente tava numa mentoria, né? Na verdade, num aconselhamento. E Tess falou pra pessoa que a gente tava lá conversando, né? Dizendo o seguinte, olha, você precisa se posicionar dentro do seu lar. Você precisa, assim como Esther, lutar com as armas certas. E aí o Tess especificamente falou, né? Você precisa fazer jejum e oração pela sua família. E aí naquela hora o Espírito Santo disse assim, olha, vamos lá, né? Vamos fazer o que precisa ser feito. Então foi daí que nasceu essa nossa convocação. Então não foi algo que eu inventei, tirei da minha cabecinha, programei num calendário e tal, né? E vai ser tal mês. Então é algo que Deus colocou no meu coração pra eu fazer. Só que não só isso, Deus explicou que existem outras mulheres, existem pessoas, né? Você que tá aqui comigo, que com certeza decidiu estar nesse jejum, existem pessoas que estão precisando se posicionar em alguma área da vida. Casamento, na vida espiritual, na própria saúde. A gente precisa ter um posicionamento mais firme, né? Com os filhos, ou um posicionamento nos negócios, algo que você precisa viver a sua identidade, precisa viver o seu propósito. E
ou você tá com medo, ou você tá se sentindo perdida, ou você não sabe como fazer. E aí uma coisa que Deus tem falado muito comigo, eu tenho algumas amigas aqui que no particular, elas já sabem do que eu vou falar, e eu falo, né, sempre com elas, que Deus diz assim, existem pessoas que são como Esther, né, e existem pessoas que são como Mardoqueu. E há alguns meses, Deus tem falado muito comigo, dizendo assim, eu quero levantar uma geração de mulheres e de homens que vão ser como Mardoqueu, que não vão ser aqueles que vão sentar necessariamente no trono, mas vão ser aqueles que vão preparar, instruir, treinar e alinhar o coração de Esther, certo? Então, eu aqui, junto com vocês, eu me coloco aqui hoje no papel de Mardoqueu, né? Aquele que foi lá e não só alinhou o coração de Esther, mas que jejuou junto com ela. Porque Mardoqueu, ele não era só aquele mentor que dizia assim pra Esther, ei, vai lá e faz. Não, ele pagava o preço por ela. Ele adotou, ele cuidou de Esther enquanto ela era órfã. Quando não tinha ninguém pra cuidar dela, ele cuidou, né? Tem pessoas que às vezes querem, entre aspas, cuidar da nossa vida quando a gente tá sentada lá na cadeirinha, lá no trono de Esther, certo? Mas Mardoqueu é aquela pessoa que tá aí na sua vida, que com certeza não tem só eu nessa posição. Na verdade, eu tô aqui, né, na dispensação do Espírito Santo, mas com certeza aí na sua vida existe uma pessoa que fica ali nos bastidores, mas que é uma pessoa que te orienta, que te mentoria, que compra as brigas junto com você, que se importa com você de verdade. E que ama você não só na hora dos seus altos, mas na hora dos seus baixos. E Mardoqueu, gente, é aquela pessoa que ele, né, não disputa, mas que ele vai ajudar Esther a se posicionar, certo? Gente, ó, só pra vocês entenderem, eu tô vendo aqui os comentários de vocês e as dúvidas, eu esqueci de avisar, eu vou responder no final da nossa live, tá? Ai, Pri, como é o jejum, como não é? Calma, fica tranquila, segura, aguenta aqui comigo, que no final eu vou botar a caixinha aqui, você vai poder fazer as suas perguntas, eu vou responder o máximo que eu conseguir, tá bom? Então, vamos lá. Por que a gente tá fazendo esse jejum? Porque Deus mandou. E aí, tem uma frase que eu digo muito, né, pra vocês que são minhas alunas, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, Deus mandou, eu, Pri, tô aqui obedecendo. Eu vim com um monte de dúvida, perguntando pra Deus como vai ser, como não vai ser, e Deus, cada vez mais, vai só confirmando, certo? Então, nós estamos aqui porque o Senhor nos convidou. Você não tá aqui porque você viu um post, porque você viu um stories. Ah, porque você acha, né, a Pri legal, porque a Pri explica direitinho a Bíblia. Não. Eu, Pri, tá? Sou só o envelope, o papelzinho assim, bem amassadinho, que carrega a carta. Quem chamou você para esse jejum? Quem convocou você? Quem está chamando você para um compromisso nos próximos 21 dias não sou eu. O seu compromisso não é comigo, o seu compromisso é com Deus, certo? E eu não tô falando isso pra trazer peso, pra você ficar preocupada, mas é pra você entender que esse chamado é, sim, da parte de Deus pra sua vida. Muitas de vocês estavam nos últimos dias pedindo resposta, perguntando pra Deus como que iam ter mais intimidade. Senhor, tem esse ponto aqui na minha vida que é uma dúvida, tá? E eu não sei como resolver. E você estava pedindo resposta pra Deus, assim como eu, Pri, também tava, né? E aí, Deus decidiu juntar todas nós, né, nesse tempo de jejum, certo? Então, eu quero compartilhar com você, antes de explicar o jejum, você precisa entender o propósito. Aqui, tudo que nós fazemos é intencional. Tudo que a gente faz é baseado na Bíblia, certo? E não tem nada que você vá fazer, que você vá viver nesse jejum que não esteja baseado na palavra de Deus e naquilo que Deus falou. Então, a gente não vai aqui, nós não estamos fazendo uma dieta, certo? A gente não tá fazendo um detox do nosso corpo. Pode ser, Pri, que esse jejum provoque isso? Ok, é uma consequência, não é a causa. A gente não vai ter esses 21 dias porque a gente, eu tô desocupada, não tenho nada pra fazer, vou fazer aqui esse jejum, certo? Eu, Pri, não tô aqui com você porque, tava aqui em casa sem nada pra fazer. Vou montar um grupo, vou me colocar à disposição de quase 1000 mulheres pra gente jejuar juntas. Não! Nós estamos aqui porque Deus nos convidou. E existem propósitos específicos pra esse jejum que eu quero explicar pra você. Se você é da minha turma, se você já é aluna, né, daquelas que ama um caderninho
Pega aí o seu caderninho, depois eu vou colocar esses propósitos também lá no nosso grupo. Essa live vai ficar salva para depois você revisar esses propósitos. Mas a gente precisa estabelecer bem, fincar bem as estacas do nosso jejum. A gente não tá aqui, né, por oba-oba, pra fazer modinha de jejum, não. Nós estamos aqui porque Deus nos chamou, certo? Então, o primeiro propósito do nosso jejum é o papel do jejum. O jejum é uma disciplina espiritual. Vou já explicar mais sobre isso. Mas é limpar o nosso coração de tudo aquilo que nos impede de conhecer mais de Jesus. E aí, para explicar isso para você, eu preciso ler aqui para você um pedacinho de Isaías 40, que é um capítulo que eu tava lendo, né? Há alguns dias atrás, e Deus foi falando. E esse Isaías 40, gente, é um capítulo profético que fala do ministério de João Batista, fala também da segunda vinda de Jesus. Nós somos essa voz que clama no deserto e que aí tá preparando o caminho para Jesus vir na segunda vinda, mas é uma passagem que fala também sobre o nosso presente. Eu vou já te explicar como. Vamos ler lá. Isaías, capítulo 40, eu vou ler a partir do versículo 1. E ele diz assim: Consolem o meu povo, consolem o meu povo, diz o seu Deus. Falem com carinho a Jerusalém. E aqui, gente, o carinho é comigo e com você, certo? Digam-lhe que os seus dias de luta acabaram e que os seus pecados foram perdoados. Em nome de Jesus, eu quero declarar isso sobre a minha vida e sobre a sua vida. Nós somos livres, nós somos perdoadas pelo sangue de Jesus. E os dias de luta, né, de colher daquilo que nós plantamos de errado, esses dias estão acabando, certo? E aí ele diz: sim, o Senhor castigou em dobro por todos os seus pecados. E aí a gente chega na parte, né, importante da profecia. Ouçam, uma voz clama: abram caminho no deserto para o Senhor, preparem para o nosso Deus uma estrada reta na terra assolada. E aí, gente, muitas vezes o nosso coração, tá, é esse deserto. O nosso coração é essa terra assolada e nós precisamos preparar uma estrada. Pri, como que a gente faz isso? Com as disciplinas espirituais, que é o que a gente vai viver nesses 21 dias. A principal delas, para remover os obstáculos, é o jejum, certo? E aí ele vai dizer: aterrem os vales, nivelem os montes e as colinas, endireitem as curvas, tornem planos os trechos acidentados. Então, tudo que está no nosso coração, tudo que é empecilho, que é bloqueio, que é impedimento para o Senhor se revelar na nossa vida, vai ser removido. Pri, me dá exemplo do que seria esse tudo? Vamos lá. Rancor, falta de perdão, mágoa, culpa, pecados, pecadinhos de estimação que a gente carrega no nosso coração, coisas que a gente quer manter escondidas às 7 chaves. O Senhor, não sou eu, Pri, não é outra pessoa que vai estar lá no grupo, é o Senhor, o Espírito Santo de Deus, que através desse tempo que nós vamos dedicar para Ele, vai remover isso do nosso coração, certo? E aí ele diz: nivelem os montes e as colinas, endireitem as curvas, tornem planos os trechos acidentados. E aí preste atenção no que ele diz do versículo 5. Depois que a gente organiza, depois que a gente torna as coisas planas, ele diz: então a glória do Senhor será revelada e todos a verão. O Senhor que falou. Então, o nosso propósito principal aqui desse jejum é abrir os nossos olhos, o nosso coração e a nossa mente para conhecer mais de Cristo, certo? Limpar o nosso coração de tudo aquilo que nos impede. Pri, por que esse é o propósito principal? Jejum serve para batalha espiritual, serve para isso, para aquilo outro. Por quê? Se você contemplar Jesus, se os seus olhos virem Jesus, ainda que seja por um relance, se você tiver acesso à glória de Deus, todas as outras coisas são resolvidas. Ele diz lá no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e não me faltará, Ele me satisfaz. Se você tiver só o Senhor, tá tudo ganho, tá tudo ok. Por quê? Porque quando a glória de Jesus entra na nossa vida, tudo que tá desalinhado alinha. Todos os pecados são lavados, são remidos e Deus vai levando isso embora. Toda a nossa ansiedade vai embora. Todo o espírito de medo é lançado fora e entra o espírito do amor. Então tudo, absolutamente tudo que a gente precisa é buscar conhecer a Cristo.
Jesus, ele diz, né, lá no livro de João, que o quê? A vida eterna é conhecer a Jesus. Então, o nosso foco, não só nesse jejum, mas na nossa vida como um todo, precisa ser conhecer a Cristo. E quando eu falo conhecer aqui, gente, não é conhecer intelectualmente. Não é conhecer, Jesus, o Messias, o Filho de Deus, os nomes de Jesus, os 7 eu sou, que ele diz em João, e eu sei isso, eu sei aquilo outro. Não, Deus não está chamando aqui a gente para ser teóloga. Glória a Deus se esse for seu chamado, né? Estudar bastante a Bíblia, amém. Mas Deus está chamando a gente para crescer em profundidade, em devoção e em intimidade com Deus. Saber coisas sobre Deus não é o mesmo que experimentar, certo? Tá fazendo sentido isso aí pra vocês? Comenta aí o símbolo do foguinho pra eu saber se vocês estão entendendo. Então, tô batendo bem nessa tecla. O foco principal do nosso jejum é abrir os nossos olhos, a nossa mente e o coração para conhecer mais de Cristo. Pri, mas eu queria fazer um jejum pra fazer outras coisas. Você precisa estar alinhada. Nós precisamos andar aqui em unidade, certo? Pri, eu vou poder fazer os meus pedidos? Calma, vamos já chegar lá, certo? Segundo propósito, né? Ter a mente e o coração abertos e treinados para ouvir e discernir a voz de Deus. O que acontece? Gente, Deus, ele não tá falando, ele tá gritando, né? Tava conversando com o Técio que esses dias Deus tá tão acelerado, ele tá tão apressado em alinhar a nossa vida e nos preparar, que ele fala, e ele fala de novo, e se a gente não entender rápido, ele dá outro jeito de outra pessoa em outro lugar sair falando. Então, Deus, ele está falando o tempo todo. Mas eu não consigo ouvir essa voz. Nós precisamos tirar a cera, né, espiritual dos nossos ouvidos. A gente precisa tirar o tampão que está nos nossos olhos, ser curadas dessa miopia espiritual, para que a gente possa ver e ouvir a Cristo e principalmente discernir. Você que anda, né, com a sensação de que tá perdida, não sei o que fazer. Tem uma situação da minha vida, Pri, que eu olho, eu não sei o que fazer. Você precisa de uma coisa, um dom espiritual que é chamado de discernimento. E o segundo motivo de nós jejuarmos é para discernir. Por quê? Porque com o jejum você vai calando o seu eu, você vai calando o seu orgulho, você vai calando as vozes que não são de Deus, que estão aí na sua cabeça. É como se você estivesse limpando, faxinando a casa para ouvir melhor de Jesus. Então, o nosso segundo propósito é que você receba discernimento da parte de Deus. Eu não quero que você saia desse jejum, nem que você entre nele como uma pessoa que depende de mim para ouvir a Deus. No nosso jejum a gente vai ler a Bíblia juntas, vai ter devocional, vai ter aula. Eu tenho certeza, né, do que eu já escrevi aqui dos nossos próximos devocionais que a gente vai ver junto. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Mas entenda, Deus, ele não quer que você dependa de outras pessoas para ouvir a voz dele. Ele quer ter um relacionamento íntimo com você. E Deus quer que quando alguém falar algo na sua direção, né? Ou uma pessoa na sua igreja, uma pessoa que vai orar por você, ou o seu pastor, o dom de profecia, gente, ele é apenas para confirmar aquilo que Deus já falou com você, certo? Então, por exemplo, várias vezes chega alguém e diz assim, pastora, eu sonhei isso assim, 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 ontem mesmo, né? A Luísa, não sei se ela tá aqui na live, mas ontem mesmo uma discípula lá da nossa igreja, uma discípula de Jesus, que congrega com a gente lá na nossa igreja, chegou e disse assim, pastora, eu sonhei isso assim, 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 assim. E o sonho era Deus falando com ela, só que Deus, no sonho dela, respondeu pra mim. Só que Deus, ele não me contou coisas novas, ele confirmou aquilo que ele já estava falando, certo? Pri, por que você está explicando isso? Porque você vai ser treinada para ouvir a voz de Deus por si mesmo. Pri, como é que eu vou ter certeza que é a voz de Deus? Você, nesses 21 dias, Deus vai limpando a sua mente, limpando o seu coração. E você vai entender, certo? Terceira coisa, ter a nossa visão alinhada à visão de Deus. Existe uma passagem lá do profeta Abacuque, em que ele tinha uma causa, ele tinha um problema e ele dizia assim, Senhor, o Senhor não está vendo isso aqui que está acontecendo com o nosso povo, com a nossa cidade. Aqui, Senhor Deus, olha para nós. E Abacuque, a Bíblia diz que ele subiu na torre de vigia. E enquanto ele orava, enquanto ele clamava a Deus, Deus deu uma palavra para ele e disse assim, Abacuque, escreve a visão em letras grandes, para que até quem passe correndo possa ler isso que está escrito.
Então, nesses 21 dias, simbolicamente, nós estamos subindo na nossa torre de vigia. Torre de vigia é um lugar em que você fica ali vigiando, vigilante, orando, clamando, pedindo direcionamento de Deus. E nós vamos descer da torre com uma visão clara. Existe algo aí na sua vida, existe, eu não sei se é um problema, um desafio, um plano novo, algo que você está sonhando em fazer, ou um problema muito grande que você não tem ideia de como você vai resolver. E o Senhor, nesses 21 dias, Ele vai te dar visão e estratégia claras de como agir. É o Senhor quem vai dar. Então, como Abacuque, tá? A gente vai subir a torre de vigia e a gente vai descer com a visão clara. Então, aqui você vê que você já vai colocando os seus pedidos, né? O que eu oriento você a fazer? Eu vou compartilhar essa lista aqui no nosso grupo. Você vai escrever ela no seu caderno e abaixo dessa lista você vai colocar os seus pedidos de oração, aquilo que você está buscando de Deus nesses 21 dias, certo? E nisso que você está buscando, que você vai procurar mais de Deus, Ele vai falar com você, ok? O nosso próximo propósito, e esse aqui é algo que é muito claro, eu não coloquei ele é o que puxou o jejum, mas eu não posso colocar ele em primeiro lugar, porque a gente tem que primeiro conhecer a Deus, primeiro ter discernimento, depois receber a visão para depois entender qual é a nossa identidade, qual é o nosso propósito, certo? Então, Esté, quando ela teve medo, né? Quando ela já estava lá no lugar que Deus tinha colocado ela, mas Deus falou com ela e ela ficou assim: será se é para eu ir? Será se é para isso que Deus me chamou? E eu tô aqui para dizer para você repetir aquilo que Mardoqueu disse para Esté. É para esse tempo que Deus chamou você. Você precisa se posicionar naquilo que Deus confiou nas suas mãos. Por quê? Se nós formos negligentes naquilo que Deus nos deu, Mardoqueu ele é muito claro para Esté. Ele diz: ei, Esté, acorda para a vida. Os judeus, de uma forma ou de outra, eles serão livres desse ataque dessas pessoas que querem nos destruir. Agora você, Esté, se você não se posicionar, a casa dos seus pais, ou seja, o seu nome, a sua descendência vai perecer. Então, Deus ele está chamando a mim e a você para nós nos posicionarmos. Pri, qual é a área que eu vou me posicionar? Isso aí é entre Deus e você, certo? Eu vou explicar mais sobre essa questão de Esté, sobre essa questão de Mardoqueu, no nosso primeiro encontro, na nossa primeira live do jejum, que vai ser amanhã, lá no meu canal do YouTube, certo? Então, guarda aí essa questão de Esté. Eu não vou aprofundar aqui agora pra gente conseguir fazer a tempo. Então, nós vamos clamar a Deus para receber o quê? Identidade e propósito. Você vai sair desse jejum entendendo quem você é, não pela boca de outras pessoas, não pelas suas feridas, pelos seus dodóis, pelo seu passado, mas por aquilo que Deus diz ao seu respeito. E também o seu propósito. Para quê? Para que você... só para dizer pro povo que eu sei o meu propósito? Não. Para você se posicionar com sabedoria e com ousadia, certo? E o nosso último propósito, não menos importante, mas que é algo que claramente é uma batalha, né? Eu não sei como tá aí na sua vida, na sua família, nas suas amigas, mas eu sei, eu vejo assim, batalhas imensas se levantando com Satanás, querendo destruir as famílias, querendo estabelecer divórcio, querendo renovar maldições, né, na vida de outras pessoas. Talvez você que tá aqui vendo essa live seja assim: a sua avó se divorciou, a sua mãe se divorciou e tá tudo pronto pro seu divórcio acontecer. Mas em nome de Jesus, nós estamos aqui juntas, e você vai comigo nisso, tá? Para declarar que a nossa família vai permanecer. A nossa família, que é sonho de Deus, que foi o Senhor quem nos deu, não vai morrer, não vai sucumbir, certo? Então nós precisamos lutar pelas nossas famílias. Por quê? O reino das trevas, ele é incansável em tentar exterminar os filhos de Deus. Como assim? Lá no livro de Esté se levantou um homem chamado Amã, que ele é uma figura, né? Uma figura do anticristo, que é aquele que persegue o povo de Deus, mas ele não queria só aprisionar. Ele não queria só tornar eles escravos, ele queria exterminar todo e qualquer filho de Deus. E é esse mesmo espírito do anticristo que opera nos dias de hoje, que persegue não só os judeus, né, que estão lá em Israel, que a gente está vendo lá a perseguição enorme acontecendo, mas persegue também os filhos de Deus. E Satanás, ele sabe que se ele destruir a nossa família, pronto, os nossos filhos vão sair marcados pela dor. Eu não sei aqui, tem alguém aqui que é filho de pais divorciados? Eu sou, né? Existem marcas na minha vida que eu levei anos
para curar as feridas, tratar os dodóis, né? E eu sei que existem pessoas que estão aqui que ainda vivem com essas marcas. Então, nesse jejum, Deus vai curar você dessas marcas e vai quebrar da sua vida essa linhagem de maldição. Deus, ele diz que ele, né, ele abençoa até 1000 gerações daqueles que o amam, certo? Mas que ele vai até a 3ª e 4ª geração daqueles que o rejeitam. E eu quero declarar aqui na minha vida e na sua vida que nós somos a 4ª geração. A geração que quebra a maldição. Então, na nossa casa não vai ter divórcio. Na nossa casa não vai ter adultério. Ai, prima, está tendo, em nome de Jesus, não vai ter. Na nossa casa, né, não vai vir a desgraça que Satanás tem plantado, aquilo que ele tem plantado, para vir trazer para a nossa vida. Nós vamos quebrar essas maldições. Como a Tassi falou aqui, ó, eu preciso quebrar isso para não afetar a vida das minhas filhas. A gente vai falar também mais sobre isso amanhã, certo? Então, esses são os nossos propósitos. Conhecer mais de Deus, ter discernimento sobre qual é a voz de Deus, ter visão clara sobre a nossa vida, certo? Receber de Deus uma visão clara, receber de Deus a nossa identidade, o nosso propósito e, sim, entrar numa batalha espiritual pelas nossas famílias. Pri, aqui em casa tá tudo bem. Ok, eu tenho certeza absoluta que existe uma amiga sua que está precisando de que você seja Mardoqueu na vida dela. O meu desafio para você hoje é o seguinte: eu, Pri, estou aqui para servir você, certo? Para ser Mardoqueu na sua vida. E Deus quer levantar você como Esther em alguma área. Nem que seja aí dentro da sua casa, nem todas que estão aqui vão ter posição de destaque, certo? A maioria de nós não vai pregar no púlpito, não vai ter um microfone na mão, não vai entrar no, como é que eu posso dizer, na esfera do governo. Algumas vão, tá? Mas Deus está chamando a gente tanto para se levantar como Esther, mas pra gente ser Mardoqueu na vida de alguém, certo? Então, o que eu quero pedir pra você? Nós estamos hoje nos preparando e amanhã a gente vai começar. Deus, ele vai colocar aí na sua mente amigas suas que precisam estar junto com você nesse processo. Pessoas que você vai abençoar a vida delas. Orando, chamando, dizendo: ei, mulher, vem cá, não desiste não. Ei, amiga, vem cá, vamos participar aqui desse jejum, certo? Aqui, gente, a nossa questão não é números. Para honra e glória de Deus, nós já passamos de 800 mulheres lá no grupo, mas a questão aqui não é número. A questão é que cada mulher dessa representa uma família sendo sarada, filhos que estão sendo curados, uma geração que vai nascer de nós, que vai se levantar curado, certo? Então, posso contar com vocês? Em nome de Jesus, você topa comigo esse desafio de ser Mardoqueu na vida de pelo menos uma outra mulher? Coloca aí pra mim, eu topo, pra eu saber, tá? Ai, Pri, quem é que eu vou chamar? Deus vai falar o seu coração. Claramente, eu tenho, né? Além de vocês, existem pessoas específicas que eu tô aqui nesse jejum que eu disse: olha, tô aqui, tô com você, tô jejuando pelo seu casamento, tô jejuando junto com você pelo seu chamado e nós vamos vencer essa batalha juntas. Amém? Ok, eu tô. Beleza, vamos agora para a segunda etapa aqui da nossa live, que é as instruções práticas de como vai ser o nosso desafio. Nosso desafio, gente, ele tem 3 pilares: jejum, tá? Oração e Bíblia. Precisa ter essas 3 coisas. Se você, ai, Pri, eu vou só jejuar, não funciona. Se a gente não tiver o discernimento da palavra de Deus, se a gente não tiver intimidade com Deus, né? Através da oração, não vai funcionar. A gente precisa andar com esses 3 pilares: Bíblia, oração e jejum, certo? Então, com relação à leitura da palavra, como que vai funcionar, certo? Eu, Pri, tenho um desafio, que o nome dele é Desafio 365. Quem tá aqui que é minha aluna do Desafio 365? Coloca aqui, tá? Lá nesse desafio, ele não está aberto no momento, tá? Nós estamos lendo a Bíblia todas juntas em um ano. O que vai acontecer? Você que está comigo, nesse desafio de 21 dias, você vai receber gratuitamente o mesmo conteúdo que eu estou gerando para as minhas alunas. Dentro desses 21 dias, você vai receber, lá dentro do desafio, certo? O que você vai ter? Um plano de leitura, a gente vai ler uma parte de Isaías, vamos ler o livro de Apocalipse juntas. Eita glória, gente, vocês não têm noção como foi a resposta à oração. O plano cair bem na data certa de Apocalipse, tá? E um pouquinho também de Salmos, certo? Nós vamos ler juntas. Você vai receber lá dentro do grupo um plano de leitura escrito. Olha, hoje você vai ler tal capítulo e tal capítulo e tal capítulo.
Você vai receber também esse plano em áudio. Ai, Pri, eu não consigo ler. Ai, Pri, sei lá, eu tô ruim da minha visão, eu não tenho Bíblia, o meu menino deixa eu ler. Não vai ter desculpa, você vai lá, vai dar o play no videozinho do YouTube que o seu meu marido já gravou e você vai ouvindo a Bíblia. Se você puder ler, certo? Leia a sua Bíblia. E o áudio é para quem não pode, certo? Então você vai receber lá plano de leitura, a leitura em áudio e um devocional referente àquilo que nós estamos lendo. Então, por exemplo, amanhã nós vamos começar Isaías capítulo 1 e 2, se não me falha a memória, e Apocalipse capítulo 1. O devocional de amanhã já tá aqui todo escrito, né? Quando eu terminar aqui, a gente vai gravar. Você vai lá receber em áudio um devocional referente. Agora, importante, você vai ler a Bíblia, você vai primeiro ouvir a voz de Deus para depois vir ouvir o que Deus falou comigo para falar com você, certo? Meninas que estão perguntando qual é o grupo, calma. Tenha calma que eu vou já explicar como é que você vai fazer para entrar, quem não tá no grupo, certo? Então, tudo isso você vai receber, toda a instrução, tá bom? Todos os dias você vai ter plano de leitura da Bíblia, tá? Bíblia em áudio e devocional, tudo isso pra quê? Pra ajudar você a ler a Bíblia todo dia, certo? Lembrando que, né, eu quero deixar isso bem claro, esses conteúdos, eles são exclusivos das minhas alunas do Desafio 365 e da Mentoria Florescer. Então, gentilmente, né, pedi autorização ao seu meu marido, combinei lá com as meninas, eu vou compartilhar com você, tá? Lá no nosso grupo do Desafio do Jejum, certo? E aí você vai receber esse conteúdo durante 21 dias lá dentro do grupo. Ai, Pri, eu quero receber no meu e-mail. Ai, Pri, eu quero receber aqui no Instagram. Não, gente. Tudo vai ser feito lá no grupo. Se você é aluna do 365, você vai continuar recebendo normal lá dentro do nosso Telegram das alunas. Pra você que não é, né, que tá participando aqui do desafio só do jejum de 21 dias, você vai receber lá no nosso grupo de alunas, certo? Que mais? A gente vai ter lives toda quarta-feira às 10 horas. Nós vamos estudar a Bíblia juntas e vamos orar. Essas lives normalmente eu faço somente para as minhas alunas da Mentoria Florescer, certo? No período do jejum, são 4 quartas-feiras, começando amanhã, você vai receber o link dessas aulas também para entrar, certo? Pri, se eu não puder entrar ao vivo, vai ficar salvo e vai ser enviado também no nosso grupo. Tudo, gente, é lá no grupo do jejum, que é para ficar tudo organizado para você poder acessar, certo? O link vai ser sempre enviado no grupo e vai ter replay, ok? Pri, como que eu faço para entrar nesse grupo? Comenta aqui na live a palavra jejum, que vai chegar para você, certo? Se você tá vendo essa live aqui gravada no meu perfil do Instagram, comenta a palavra jejum, que vai chegar também para você. Se você está vendo essa gravação pelo YouTube, certo? Que a gente vai liberar por lá também. O link para você entrar no grupo vai estar disponível aqui na descrição desse vídeo do YouTube, ok? Então vamos lá, Pri, como que vai ser agora o jejum na prática, certo? Vocês entenderam a parte da palavra, né, gente? Vamos ler a Bíblia juntas, ok? Como que vai ser o jejum? Jejum, gente, é abstenção de alimentos. Ai, Pri, eu vou jejuar o Instagram. Ai, Pri, eu vou jejuar chocolate, eu vou jejuar refrigerante. Isso, gente, o nome disso é propósito, é outra coisa. O que nós vamos fazer aqui é jejum, que requer abstenção de alimentos, certo? E uma coisa muito importante, o jejum, ele não é para fazer com que Deus faça as suas vontades. Tem gente que vai fazer propósito de jejum, de oração, campanha de oração. Ai, porque eu quero decretar que o meu casamento vai voltar em 7 dias. Não funciona assim. O jejum não é para dobrar o coração de Deus ao seu, é o oposto. É você que é quebrada, que é moída, né? Tô batendo aqui a real para vocês. No jejum, não é, ai, festa, alegria. Não, gente. Jejum é contrição. É afligir a nossa alma, é mostrar pro nosso corpo que quem tá no controle é o Espírito Santo de Deus, certo? Então, o jejum não é uma ferramenta para dobrar a Deus aos meus quereres. Eu sempre digo para as minhas alunas que Deus, ele não é um gênio da lâmpada, que você esfrega a lâmpada e diz assim: ai, Jesus, eu quero prosperar em tal área. Não funciona assim, tá? Então, o Deus, ele deve ser sempre o centro de jejum. É por isso que o nosso primeiro propósito no nosso jejum é o quê? Tirar tudo que impede o nosso coração de ver e ouvir Jesus. Pra gente ver a glória de Deus, ele precisa ser o centro, certo?
Olha só, Agostinho de Hipona, ele diz o seguinte: o jejum limpa a alma, levanta a mente, submete a carne ao espírito, torna o coração contente e humilde, dispersa as nuvens da concupiscência, apaga o fogo da luxúria e acende a verdadeira luz da castidade. Então vamos lá, Pri, o que é que o jejum vai fazer na minha vida? Por que que eu devo? Quais são os benefícios, entre aspas, de jejum? Primeiro, a gente faz jejum porque é uma expectativa de Jesus. Quando ele foi questionado por que os discípulos dele não jejuavam e os fariseus e os discípulos de João Batista jejuavam, Jesus respondeu o seguinte: ei, eles não estão jejuando porque o noivo ainda está aqui, ou seja, eu, Jesus, ainda estou aqui. Quando o noivo for tirado, eles jejuarão. Então nós estamos nesse período em que o noivo foi retirado, ele está, né, lá no céu e em breve vai voltar. Então, para atender a expectativa de Jesus, para atender o convite de Jesus, nós vamos jejuar, certo? Então o jejum, ele revela aquilo que controla o nosso coração. Como assim, Pri? O jejum, gente, ele vai começar a revelar os ídolos do seu coração. Uma coisa que eu não falei lá em Isaías, além de mágoa, tristeza, ansiedade, rancor, culpa, pecado acumulado no nosso coração, existe algo que impede completamente a gente ver a Cristo, que são ídolos. Ídolos na nossa vida pode ser o nosso casamento, um filho, um diploma que a gente está atrás. Pode ser o nosso negócio, a nossa empresa, a nossa carreira, né? Ah, porque eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. E você coloca tudo debaixo, você inverte as prioridades. Então, o jejum, ele vai revelar o que controla o nosso coração, certo? Porque nós usamos a comida para mascarar aquilo que nós carregamos de verdade. Exemplo: ciúme, ira, orgulho, egoísmo, medo. Então, não se assuste se nos primeiros dias de jejum você vê se manifestar esse tipo de coisa. Por quê? Deus está limpando, Deus está tirando para fora do seu coração aquilo que impede você de ver e de ouvir a Deus, certo? O jejum, ele alinha o nosso coração com a verdade de que Deus, ele é o nosso provedor e o nosso sustento. Existem mulheres aqui que a sua confiança está no seu marido. Tipo assim, se o meu marido me faltar, eu morro. E isso não é verdade. Infelizmente, se algo acontecer, se o seu marido faltar, se ele ficar doente, sei lá, acontecer qualquer coisa, você vai continuar viva, porque quem te sustenta é o Senhor. Existem mulheres que estão aqui que a sua esperança, a sua confiança está na força do seu trabalho, na sua inteligência, nos contatos, no network que você tem. E em nome de Jesus, nós vamos remover isso do nosso coração. A nossa força não pode estar na nossa inteligência, na nossa sabedoria. Nós precisamos entender que Deus, ele é o nosso provedor e o nosso sustento. Se isso não estiver alinhado, nada na nossa vida vai andar, certo? Deus, ele é o centro de tudo e a nossa prioridade. Jejum, gente, é muito mais do que não comer, certo? É se banquetear com a palavra de Deus e com a sua presença. Você vai perceber que nos dias de jejum, você não vai ler a Bíblia do mesmo jeito, certo? Por quê? Porque você está abrindo mão de coisas que são boas, que são gostosas para você. Você está abrindo mão do seu conforto e isso não é uma troca. Mas é que quando você abre mão, o seu coração vai sendo limpo, o seu ouvido vai sendo destampado. E quando você sentar para ler a Bíblia, para orar, Deus vai falar com você, certo? Então o jejum, ele alinha as nossas prioridades e organiza o nosso coração. Tem mulheres que estão aqui, né, que a agenda de vocês está toda bagunçada. Tá tudo caótico. Você se sente sufocada, você não tem tempo pra nada, né? Seu filho reclama que você tá sem tempo pra ele, o marido reclama, lá no seu trabalho você faz, e você não sai do seu lugar. Por que que isso acontece? Coração desalinhado. Prioridades bagunçadas. Então o jejum, ele ajuda você a entender o que é realmente importante. Ele vai fazer você ter foco naquilo que realmente importa. E o jejum nos liberta de pecados e prisões na mente, certo? Então vamos lá. Digamos que você tem pensamentos repetitivos aí na sua mente. Existem mulheres que estão aqui que são pensamentos de ansiedade, de pânico, de medo, de incapacidade, de esse lugar não é pra você. Eu não sei se vocês já ouviram, né? A vozinha que fica aqui apertando, mas às vezes eu subia ia fazer alguma coisa, a vozinha dizia assim: ei, o que tu tá fazendo aí? Você não é capaz, você não é digna, você não é boa o suficiente pra isso. E essa voz não é a voz de Deus, certo? Então esse jejum, ele vai quebrar essas mentiras da nossa mente. Mentiras que levam você tanto para a vaidade, para o orgulho, para ser soberba, para se achar demais, como também mentiras que fazem você
se vitimizar, certo? Ai, o mundo me persegue, ai, ninguém me ama. Em nome de Jesus, todo esse espírito mentiroso, toda essa casta de demônio que está oprimindo aí a sua mente, seja para vaidade, seja para vitimização, que as duas, né, são um reflexo de um ego inflado, porque tanto a pessoa que se acha a última Coca-Cola do deserto, como a vítima do mundo todo, qual é o problema delas? Elas acham que elas são o centro do universo, né? E, né, já deixando aqui a dica, o mundo não gira ao redor do nosso umbigo, né? O mundo gira ao redor de Deus, certo? Então, o jejum, ele é uma ferramenta, né, que vai libertar a nossa mente e o nosso coração. E o jejum, em último ponto, ele é uma disciplina espiritual que nos prepara para batalhas espirituais. Por quê? Porque você vai ficar mais atenta, mais vigilante, vai ter discernimento. Você vai ler mais a Bíblia, você vai orar. Obviamente, você vai ficar mais forte na fé. Nós vamos enfraquecer o nosso corpo para que o nosso espírito fique fortalecido. E enfraquecer no sentido de quebrar as forças da nossa vontade, né? Tem mulher aqui que quem manda na nossa vida é a nossa barriga, é o nosso estômago. O rei, o que comanda tudo na nossa vida é o comer, o desejo pela comida. Em nome de Jesus, a gente vai quebrar essas forças, certo? Então, o jejum é a disciplina espiritual que nos coloca na vontade de Deus, ok? Tudo certo? Vocês entenderam direitinho o que é jejum? Que agora a gente vai para a parte prática. Tudo ok? A gente já falou sobre os propósitos do nosso jejum, por que a gente está aqui, quais são as nossas intenções, qual é a base bíblica do que a gente está fazendo. Eu acabei de explicar para você o que é jejum e o que o jejum vai fazer na sua vida, certo? E aí, agora eu vou explicar para você na prática como que vai funcionar. Coloca aí um ok, um foguinho, né? Bota assim um joinha para eu saber que você entendeu. Coloca aí. A gente já tá caminhando pro final, beleza? Lembrando que as dúvidas eu tô vendo, mas eu não consigo responder agora. Vou responder tudo no final. Presta atenção no que eu tô falando, que provavelmente eu já vi que um monte de perguntas que vocês estão fazendo aí é o que eu vou responder agora. Então, fica ligada, tira toda a distração aí da sua mente, certo? Como que vai ser o nosso desafio? Ele vai durar 21 dias. Nós começamos amanhã, dia 28/8, e vamos até o dia 18/9. Pri, que horas exatamente começa o jejum? Meia-noite de hoje, dia 27, ok? A partir de hoje, à meia-noite, a nossa dieta vai mudar. Em nome de Jesus, a nossa cabeça vai mudar, o nosso coração vai mudar, Deus vai estabelecer um novo tempo na nossa vida, certo? Existem tipos diferentes de jejum. Existe o absoluto, né? Existe o jejum comum e existe o jejum de Daniel. O nosso jejum aqui é uma adaptação do jejum de Daniel. Como são 21 dias e né? Obviamente, a gente não conseguiria de primeiro. Existem pessoas que conseguem com acompanhamento médico, né? Jejuar, ficar só na água por 21 dias, não vai ser esse o nosso caso, certo? Nós vamos fazer uma adaptação do jejum de Daniel. O jejum de Daniel tá lá no livro dele. Ele fez quando ele teve um sonho da parte de Deus. Ele não conseguia ter paz, não conseguia ter discernimento. Então ele fez esse jejum para conseguir resposta de Deus, para ter a revelação de Deus, certo? É exatamente por isso que nós estamos fazendo esse jejum. A gente quer conhecer mais de Deus, quer ter revelação da parte de Deus. Então lá no jejum de Daniel, ele comia só legumes e frutas. No nosso jejum, como é a primeira vez de muitas, quem aqui vai fazer o jejum pela primeira vez? Coloca aqui, pra eu saber, né? Como alguns de nós é a primeira vez que vai participar de um jejum, nós vamos incluir proteína, certo? Então, o que é que a gente vai comer? Dúvida que todo mundo pergunta. Fruta, certo? Legumes, ok? E fruta, legumes, verduras e proteína. Pri, o que é proteína? Carne, frango, peixe, ovo. Ovo é a mais completa, é o alimento mais completo que existe no mundo, né? Ficou com fome no meio do seu jejum, tá aí desesperada? Minha filha, coma um ovo que tudo melhora, tudo vai dar certo. Come ovo e bebe água que tudo funciona, certo? Então, frutas, legumes, verduras, proteína, oleaginosa. O que é isso, Pri? Castanha do Pará, castanha de caju, certo? Porque são alimentos que também ajudam a gente. Você pode usar um pouquinho deles nas saladas, certo? Você vai usar também chá. Pri, que chá? O chá que você gostar. De camomila para acalmar os seus nervos, né? Eu amo de maçã com canela, amo chá mate, certo? Então, a gente vai comer isso. Pri, eu vou comer feijão com arroz? Não, tá? É muito fácil,
né? Pra gente, o jejum, gente, ele tem que doer, certo? Se o jejum não dói, não faz, tipo assim, ele precisa doer no nosso corpo, certo? Então vamos lá. Fruta, legume, verdura, proteína, oleaginosa e muita água. Pri, eu posso tomar suco? Não recomendo, tá? Por quê? Porque a gente tá tirando aqui, tentando ao máximo tirar o açúcar. Quando você faz o suco, certo? Ele vai pegar toda a frutose e você vai dar uma descarga de açúcar no seu corpo. Isso não vai fazer bem. É uma questão fisiológica. Você vai subir muito o nível de açúcar no seu sangue e não vai ser uma coisa boa, certo? Pri, o que é que não vai entrar? Os carboidratos comuns, né? Arroz, feijão. Feijão você até pode comer ali um pouquinho, né? Mas arroz tira. Arroz, macarrão, pão, biscoito, bolacha, tudo aquilo que tem massa, tá? Você vai tirar. Açúcar, gente, nós vamos tirar, certo? Por quê, Pri? Porque é um alimento inflamatório, porque não faz bem, porque é um negócio industrializado. Eu teria, assim, 1000 motivos pra dizer pra você não comer açúcar nunca mais na sua vida, certo? Então, vamos lá. Pri, o que é que não entra? Vocês estão tudo aí com os dedos digitando e vocês não estão escutando o que eu estou falando. Vamos lá. O que é que pode, certo? Fruta, legume, verdura, proteína, oleaginosa, chá e muita água. Pri, posso comer feijão, grão de bico? Pode, ok? Os tubérculos, batata doce, macaxeira, eu não sei como é que chama aí na terra de vocês macaxeira, mas acho que é inhame, enfim, certo? O que eu não recomendo você se jogar? Batata inglesa, por quê? Porque ela é carboidrato, quando você come ela vai virar só o açúcar. Pri, eu só posso comer batatinha, amém, vai na fé, certo? O que é que não vai entrar? Alimentos industrializados. Macarrão, biscoito, pão, bolacha, arroz também a gente vai tirar, ok? Tudo que você abre o pacotinho, a gente vai abrir menos pacotinhos e descascar mais frutas e verduras, certo? Açúcar, não vamos fazer uso de açúcar. Pri, nem adoçante? De preferência sem adoçante, tá? Pão e massas. Agora vamos pra parte que eu sei que vai doer, certo? O café. Pra mim, gente, café é zero problema tirar porque eu não bebo, não me dói. Então, aqui já não tem café, não vai ter café. Só que eu sei que alguns de vocês são assim: ai, Pri, eu vou morrer se eu não tiver o meu café. Eu vou passar mal, vou ter crise de enxaqueca. O que é que eu recomendo pra você? Teste, certo? Confie mais no Senhor do que no seu estômago. Se você é a louca do café, se você é desesperada por café, faça um teste. Converse com Deus. Primeira coisa, ore para Deus, pergunte para Ele se é importante você tirar o café nesse jejum, certo? Existem, por exemplo, alunas minhas aqui que Deus falou claramente para elas que elas vão tirar redes sociais. E Deus falou com elas e elas vão tirar. E vão incluir isso no jejum, certo? Então, se café é o centro da sua vida, certo? Se café é um negócio assim, eu não vivo sem... O que eu quero pedir pra você? Pelo menos teste. Não diga que você não consegue sem você ter tentado. Porque muitas vezes a gente perde a batalha sem nem testar, certo? Então, pra quem não bebe café, já tira mesmo o café, certo? E se você é a doida do café, né? Como o senhor, meu marido, por exemplo, é aqui em casa, faça um teste, ok? Primeiro, ore, converse com Deus, pergunte pra Ele, porque cada um aqui, gente... Cada pessoa aqui tem um relacionamento individual com Jesus. Jesus vai mostrar pra Jesus, certo? Ok? Eu vou já responder as dúvidas de vocês. Então, tire o café se for possível. Pri, eu posso usar leite, por exemplo, né? Leite, gente, é proteína. O que é que eu não recomendo? Leite em pó, porque ele é açúcar puro, certo? Usa, né, leite líquido. Vê se você conseguir, inclusive, porque às vezes não é tão acessível, né? Leite de coco, leite caixa. Eu, Pri, aqui, por exemplo, faço às vezes o meu leite de coco. Nessas últimas vezes eu não consigo fazer porque, né, com o Dani tá meio corrido, certo? Então, queijo você pode comer, tá bom? Por quê? Porque queijo é proteína, certo? Então, leite de soja também, beleza? Importante, presta atenção nisso aqui. Se você... Cuscuz não, gente, virar açúcar na hora.
Misericórdia, não come cuscuz, tá? É muito bom, eu amo cuscuz também. Mas não vamos comer cuscuz, beleza? Nem tapioca que vem da goma, porque vai virar açúcar na hora no seu sangue. E aí, como você tá numa dieta restrita, se você jogar sangue aí no seu açúcar, não vai funcionar, certo? Pri, derivados do leite. Leite, queijo, iogurte, o mais natural possível. Se você for tomar iogurte, toma aquele que é 2 ingredientes, tá? Que é sem açúcar, sem nada. E aí você joga uma frutinha dentro que vai junto, beleza? Ó, Suelen deu a resposta certa. Gente, vamos lá. Cuscuz não é proteína, nem fruta, nem legume. Show, certo? Então vamos lá. É importante, o que eu ia dizer? Se você tem alguma restrição médica, fale antes com o seu médico. Pri, eu tô grávida, Pri, eu sou lactante, Pri, eu tenho diabetes, Pri, eu tenho isso, Pri, eu tenho aquilo. Fale com o seu médico. Não faça nada sem conversar com o seu médico, certo? Eu, Pri, estou orando, me ajudem em oração, que eu tô tentando uma vaguinha na agenda do meu médico, que é maravilhoso, que cuida aqui da nossa casa com muito amor, com muito carinho. Mas ele tem uma agenda muito ocupada. Eu tô orando por Deus, né? Pra conseguir uma vaguinha na agenda dele, pra ele vir fazer uma live com a gente, pra ele explicar, né? Um homem de Deus também, pra ele vir explicar a parte fisiológica do jejum pra gente, certo? A Maria colocou aqui, o problema é qualquer tipo de açúcar, é que ele satisfaz o nosso corpo e as nossas vontades. Pelo que entendo, o jejum que visa que Deus cresça em nós, né? E a gente diminua. Por isso, faz mal o suco, o açúcar, exatamente, certo? Pri, coisas que viram açúcar, cuscuz, batata inglesa, suco de fruta, certo? Então, se você puder, evita, tá bom? Pra facilitar, certo? Vou responder as dúvidas de vocês agora, depois dessa parte. Primeiro, tenha um cardápio planejado. Tenha pelo menos em mente café, almoço e janta, né? Você sabe pra quê? Pra você ter esses ingredientes da sua casa, pra você não ter que ir com fome, pensar naquilo que você vai comer, certo? Deixa o máximo de coisa preparada. Quem ama salada de folha, coloca lá, né? Pega essas folhinhas, já lava, já guarda na geladeira lavada. Eu não sei nem se pode cortar. Eu acho que não, acho que é melhor você cortar na hora, tá? Deixa tudo já pronto. Eu, Pri, não sou de salada crua. Vocês vão ver que aqui comigo não vai ter muito negócio de alface, de coisa crua. Não é o que eu gosto, tá? Eu, Pri, prefiro saladas no forno ou então cozidas no vapor. O que eu faço? Se eu vou fazer no forno, eu cozinho lá um monte de salada e guardo na geladeira que eu vou comendo no decorrer dos dias, certo? Proteína, já deixa a proteína pronta. Carne moída, frango desfiado, coisas que são cozidinhas, que tem molho, tá? Já deixa pronto, porque aí na hora da fome você vai lá. E, gente, uma dica, tenha sempre um ovo, né? Um ovo fácil pra você fazer ali por perto, porque é a coisa mais rápida quando dá fome, certo? Facilite a sua vida. Importante, alguém aqui perguntou sobre avisar em casa. Avise em casa que você está, certo? Nesse propósito de 21 dias. Pra quê? Pra facilitar a sua vida. Avise pro seu marido, pros seus filhos, certo? Pra não chegar uma pessoa dizendo pra você: ei, mulher, fiz aqui esse pudim aqui pra ti. Tá certo? Né? Então, avise aí na sua casa, se programa até pra você conseguir programar. E a gente não vai usar o jejum como desculpa pra não alimentar a nossa casa, tá? Se você é responsável por fazer a comida da sua casa, continue fazendo a comida da sua casa. Jesus, né? Aqui em casa sou eu que faço uma boa parte, então Jesus vai nos fortalecer, beleza? Tenho mais uns 5 minutos, ok? Vamos às dúvidas. Pri, eu vou comer, só vou comer café, almoço e janta? Não, você vai comer, na hora que você sentir fome, alimentos que estão dentro do nosso jejum, certo? A Deia, que é minha aluna e que ela é especialista nisso, né? Ela colocou aqui, as verduras pode lavar, secar e guardar no pote, fazendo camadinhas com toalha de papel. Conserva 1 semana. Ela tem, gente, como é que se diz? Uma empresa, né, Deia? Só de marmitas fit. Meu sonho era que ela morasse aqui em Fortaleza, mas amém. Pri, só tomo com suco, pode? Não, gente, já falei pra gente tirar o suco, certo? Então vamos lá, vou responder as dúvidas de vocês agora. Manda que tem uma caixinha aqui embaixo e pergunta. Pri, as lives de quarta vão ficar gravadas porque trabalho nesse horário? Sim, e o link vai ficar disponível no grupo, tá? Das alunas. Pri, como que eu faço para entrar nesse grupo? Comenta aqui na live
a palavra jejum, tá bom? Que vai aparecer pra você no seu direct o link do nosso grupo, certo? Se você tá vendo a gravação, deixa nos comentários aqui do Instagram a palavra jejum. E se você está vendo no YouTube, vai ter aqui na descrição desse vídeo, tá bom? O link pra você entrar, tá bom? Ó, Pri, você tem alguma sugestão do que comer no café da manhã? Não sei o que comer, certo? Gente, eu vou tentar ao máximo compartilhar com vocês o que eu for comendo, tá? Então, por exemplo, o que é que eu, Pri, normalmente como no meu café da manhã? Que já é da minha comida. Eu como ovo, você pode comer frutas, tá? Pode comer leite. Eu, Pri, gente, sou lactante. Então, algumas coisas eu ainda vou manter. Por exemplo, vitamina. Porque eu preciso estar tomando leite, muito líquido pra poder dar conta do bezerrinho que eu tenho aqui em casa, certo? Então, o que eu, Pri, normalmente costumo comer? Ovo, fruta e aí algum líquido. Ou chá, ou leite, ou uma vitamina, tá? Aí a vitamina de uma fruta que funcionar pra você, tá bom? Se você puder tirar suco da sua, como é que se diz? Do seu jejum, fica melhor, certo? Pri, café pode? Já repeti já falei sobre isso, né? Se você ama muito café, isso é muito importante, tenta tirar o café da sua vida, experimenta. Pri, tentei tirar, passei mal e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não tem problema, conversa com Deus e volta, tá? Volta o café e você tenta tomar o café sem... Como é que se diz? Sem açúcar, tá? Pri, no jejum pode entrar café, manteiga, queijo e leite? Já respondi sobre café. Derivados do leite, que são proteínas, tá? Manteiga, queijo, leite. Gente, por favor, tá? Não toma leite em pó, que é açúcar puro, certo? Vocês estão mandando pergunta nos comentários, manda na caixinha, que eu não consigo ver os comentários. Leite de vaca, leite de castanha, leite de soja, chia e aveia também pode, tá? É muito bom. Pri, não estou conseguindo entrar no grupo. Tem o link nos meus stories, tá? E você pode me mandar um direct que depois da live eu vou te ajudar. Pri, qual o período do nosso jejum? Ele vai durar 21 dias, do dia 28 de agosto ao dia 18 de setembro, certo? Pri, tenho receio de não conseguir cumprir com o jejum. Gente, todo mundo tem esse medo, mas jejum é algo que você não faz porque você é forte. Você faz porque você tem fé em Deus e você confia naquele que convidou você pra caminhar nessa jornada de jejum, certo? Se alguma coisa acontecer e você quebrar o jejum, ai, Pri, eu esqueci. O que acontece? Levanta, sacode a poeira e volta, certo? Deixa eu ver o que mais. Tô tentando achar aqui as perguntas da live, gente. Qual o período do jejum? Ok. Aqui as respondidas. Pri, pode usar sal, azeite e manteiga? Deve, por favor, tá? Pri, em casa, saladas podem ser temperadas com azeite e sal? Sim, gente, todo tipo de tempero a gente vai usar, né? Quem é rainha dos temperos aí, chimichurri, alho, orégano, certo? Vai funcionar, beleza? Pri, podemos incluir no jejum nossos propósitos pessoais? Sim, já falei sobre isso aqui nos nossos propósitos. Vai fazer a sua listinha, certo? Pri, não tenho condição financeira de comer só frutas e verduras. Como adaptar? Você vai orar, você vai conversar com Deus e vai ver com o Senhor o que é que você pode tirar, certo? Pri, aqui na minha casa eu como arroz com ovo e feijão e tomo um suco. Talvez o que Deus diga pra você tirar seja o suco. E aí, gente, é uma questão individual entre você e Deus. Eu tenho certeza absoluta, tá? Que Deus, ele não quer excluir você desse tempo, daquilo que ele tem pra falar com você, simplesmente por questões financeiras, tá? A gente precisa, eu não tô dizendo que no seu caso aqui é uma desculpa, tá, meu bem? Vou falar aqui de uma forma geral, tá? A gente precisa eliminar todas as nossas desculpas. A minha maior desculpa, Pri, pra não fazer jejum tô amamentando. Então, o que eu tô fazendo? Eu tô adaptando para aquilo que eu posso fazer por conta da amamentação, certo? Pri, eu sou doente de tal coisa. Adapta, gente. Fala com o seu médico
e faz a adaptação, certo? Pri, queria muito começar o jejum amanhã, mas faço aniversário no final de semana e minha família quer comemorar. Ou seja, vai ter coisas gostosas e bolo. O que me orienta a fazer? Posso ser bem sincera? Que tal você começar o seu ciclo novo consagrando o seu ano a Deus e abrindo mão dessas coisas gostosas para dedicar a Deus todo o seu próximo ano? Gente, um dia, uma festa, sem comer as coisas gostosas que a gente normalmente come, não mata, não fere ninguém. Eu sei que é uma data importante e eu tô falando aqui, você perguntou a minha opinião, eu tô te dando a minha opinião, certo? Ora, conversa com Deus e vê o que ele fala pra você. Talvez você já tenha programado uma festona e tal, não sei o que, mas veja o que Deus requer de você. Se Deus tá pra você, vai lá, minha filha, come tudo que você tem direito e depois volta pro jejum, amém, tá? O que eu, Pri, faria, seguiria o jejum firme e forte. Nesses dias de jejum, gente, eu vou viver vida normal. Tem casamento pra celebrar, tem um monte de coisa pra acontecer, aniversário pra ir. E eu vou estar lá com minha garrafinha de água, minhas frutinhas e vamos que vamos. Segurando na mão de Deus e crendo que é Ele que nos sustenta, tá? Então, acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui de vocês. Estava numa festa e levei minha marmita. Desse jeito, certo? Eu vi que alguém disse assim, Pri, quais são os propósitos do jejum? Eu falei no começo da live, ela vai ficar salva, tá? Beleza? Teve uma aluna minha que perguntou assim, Pri, posso continuar tomando os meus suplementos? Sim, tudo aquilo que é orientação do seu médico, do seu nutricionista, tá? Continua tomando, tá bom? O pessoal já perguntou sobre aveia, sobre chia. Pode sim, aveia. Faz mingauzinho de aveia com fruta, que adoça, tá? Banana da terra, ok. Tapioca, gente, é carboidrato puro. A gente não vai comer goma, cuscuz, pão, tá bom? Eu acho que eu consegui responder tudo, certo? Não estou conseguindo entrar no grupo, me chama no direct que eu vou ajudar vocês, tá bom? Então, gente, vamos orar pra gente encerrar, tá bom? Beleza? Pai, em nome de Jesus, nós queremos consagrar a Ti esse tempo de jejum. Nós queremos declarar que o nosso principal propósito aqui não é sobre uma dieta, não é sobre o que a gente pode e o que a gente não pode comer. O nosso foco aqui é buscar a face do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu quero declarar e eu quero pedir pra você que tá perguntando agora, parar e orar junto comigo, tá? Foca aqui na oração. Senhor, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a nossa vida que esse vai ser um tempo de estabelecer o novo de Deus, certo? Eu quero declarar, Senhor Deus, que o Senhor vai remover do nosso coração tudo aquilo que nos impede de te ver e de te ouvir. O Senhor vai tirar todos os ídolos do nosso coração. O Senhor vai nos dar orientação. O Senhor vai trazer para nossa mente discernimento. Eu declaro em nome de Jesus que nós vamos sair desses 21 dias com uma visão clara, tendo entendimento certo de qual é a nossa identidade, de qual é o nosso propósito em Ti. E em nome de Jesus nós estamos aqui tomando um posicionamento claro de buscar o Senhor, de buscar a Sua palavra, buscar quem o Senhor é e em nome de Jesus batalhar, lutar no reino espiritual pelas nossas famílias. Pai, em nome de Jesus eu quero abençoar a vida de cada uma dessas mulheres que está aqui, tanto as que estão ao vivo como as que estão vendo essa aula depois. Eu quero declarar, Senhor Deus, que nós decidimos aceitar o Teu convite, não porque a gente é forte, não porque a gente é boa de fazer dieta, porque nós não estamos aqui fazendo dieta. Nós estamos aqui fazendo um jejum para buscar mais da Tua face. E eu quero declarar que o Senhor é quem nos sustenta. O Senhor é quem vai nos dar discernimento e que com cada uma aqui o Senhor vai falar de uma forma particular, individual e que nós vamos ter certeza de que é o Senhor falando conosco. Amém? Então, gente, essa foi a nossa live. Eu espero que eu tenha tirado as dúvidas de vocês. Se você entrou depois, assiste essa live toda. Vai ficar salva aqui mesmo no Instagram, tá bom? Então assiste que vai te ajudar. Pri, ainda tô com dúvida. Aproveita a caixinha que tá disponível nos stories, tá bom? Eu vou tentar colocar o PDF de resumo o máximo do que eu falei aqui pra vocês lá no nosso grupo também, tá bom? E caso você não esteja conseguindo entrar no nosso grupo, me chama no direct, vou tentar deixar o link também nos stories pra facilitar pra vocês, tá bom?
Beijo bem grande. Amanhã, 10 horas, nós vamos estar aqui. Importante, amanhã venha com Bíblia, caderno, sua garrafinha de água ou sua garrafinha de chá, seja o líquido que você estiver bebendo, tá bom? Nós vamos focar e vamos mergulhar na palavra de Deus, tá certo? Beijo bem grande, Deus abençoe vocês. E lembra, Deus chamou a cada uma de nós para nós sermos mais do que eu na vida de outra mulher. Você assumiu um compromisso, tá? Aqui com Deus, não foi comigo, de ir buscar uma Esté, uma pessoa que você vai ser mais do que eu na vida dela para abençoar ela aqui, tá bom? Beijo bem grande, Deus abençoe muito a vida de vocês. Até amanhã, 10 horas lá no canal do YouTube.